A procrastinação também atrapalha a sua produtividade? Nesse vídeo de hoje, a gente vai falar 5 coisas que te mantêm procrastinando. Que ao você entender essas 5 coisas, você vai olhar para elas e você vai ver, bom, se esses tipos de coisas aqui podem me manter procrastinando, a gente vai entrar nelas, vai entender a situação delas, vai buscar soluções para isso, para que você consiga resolver essa questão da procrastinação e, consequentemente, ser uma pessoa mais produtiva. Mas antes de a gente começar o conteúdo do vídeo, dá aquele like aí, dá essa curtida, compartilha esse vídeo, começa a me seguir no canal, para a gente poder levar esse conteúdo para mais pessoas e você me ajudar também, e a gente está se ajudando junto. Vamos lá para o conteúdo, 5 coisas que te mantêm procrastinando. O que é procrastinação, Eduardo? Procrastinação é quando a gente tem algo para fazer, para executar, e a gente fica ali enrolando de fazer. Às vezes a gente fica ali buscando outras coisas e evitando aquilo ali. E a procrastinação tem um efeito muito negativo em nossa vida, Assim, gera muita ansiedade, porque quando o tempo passa e você vê que você não fez o que você precisava fazer, isso gera ansiedade, isso gera frustração, isso gera, às vezes, até baixa autoconfiança, Porque você não fez o que precisava fazer, você começa a se questionar por que você não fez e por aí vai. Então, procrastinação é um ponto importantíssimo para a gente olhar de uma forma um pouco mais aprofundada e resolver isso, Olhar para ela e falar, porra, deixa eu pegar isso aqui, deixa eu resolver isso, porque procrastinar não está me levando para lugar nenhum. Independentemente de qual área você seja, a procrastinação é um hábito ruim, um hábito limitante, que você precisa saber lidar com ela, beleza? E aí eu vou trazer aqui agora 5 pontos que te mantêm procrastinando, ou seja, você vai olhar para esses pontos e vai olhar, pô, tem alguns pontos desse hoje em minha vida e como é que eu resolvo isso? Primeiro ponto, que te mantém procrastinando é a falta de foco no sentido de clareza do que vai fazer. Eu passei muito tempo de minha vida procrastinando pelo simples fato de sentar na mesa, pegar o computador aqui para trabalhar e falar, porra, e agora? O que é que eu tenho para fazer? Quando você não sabe o que tem que ser feito, muito provavelmente você vai procrastinar. Quando você tem muitas coisas para fazer, muito provavelmente você vai procrastinar. Então você tem que olhar para a sua vida hoje e pensar, eu estou com clareza do que eu preciso fazer, do que eu preciso executar no meu dia, na minha semana? Eu sei exatamente quando eu acordar e sentar para trabalhar. Eu sei o que eu preciso fazer? Então esse é o primeiro questionamento que você tem que fazer se você estiver procrastinando. É ver se você está se organizando, planejando o seu dia, planejando sua semana, sabendo o que você precisa fazer. Então, uma atividade legal é você, vamos supor, antes de dormir, já planejar o seu dia seguinte. Comece assim, antes de dormir, planeja 3 coisas que você precisa fazer, o que você vai fazer quando você acordar, quando você começar a sua semana, o que você vai fazer. Porque, de fato, essas indecisões, essa falta de clareza, te mantém procrastinando. Então, uma forma de você saber lidar com a procrastinação é se organizando. É simples demais, mas é muito efetivo. Antes eu ficava me questionando, por que eu sou assim? Por que eu sou desse jeito? Por que eu procrastino? E às vezes, velho, é só organização. Às vezes é você saber sentar, saber o que vai fazer e fazer. Beleza? Então o primeiro ponto é justamente essa clareza. Segundo ponto é o ambiente que você está inserido. Hoje em dia, com a questão do home office também, o ambiente que você trabalha, ele também pode ser um ambiente propício para você procrastinar. Então, se você tem um ambiente com muitas distrações e muitos gatilhos que vão fazer você se distrair, isso pode fazer você procrastinar. Então, se você está em casa, eu sugiro que você crie um ambiente mais voltado para a produtividade, um ambiente que não tenha distrações. Se possível, falar com as pessoas quando você estiver trabalhando, que você está trabalhando, poder fechar uma porta, evitar coisas assim no ambiente que vai gerar com que você se distraia. Então, por exemplo, imagine a situação, eu cheguei para trabalhar, não sei o que eu vou fazer, e eu estou num ambiente que meu celular está aqui, aí tem uma revista aqui, aí tem um jornal aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essas coisas e vou começar a procrastinar, porque eu não sei o que eu vou fazer. Então o ambiente, ele precisa ser um ambiente, uma atmosfera que você precisa criar para te ajudar na produtividade. Porque é certo, sentou para fazer, não sabe o que vai fazer, tem alguma coisa ali no ambiente, você vai se distrair. Ou você vai abrir do computador uma outra página. Então assim, tome cuidado com o ambiente que você está inserido. E a gente sabe também, que
não é tão simples assim, né? Quando você está em um escritório tem muitas pessoas, quando você está em casa tem muitas pessoas, mas pense em soluções assim, tipo, seja um fone de ouvido bacana que você pode, né, evitar com que você se distraia, fechar uma porta, evitar com que tenham gatilhos ali, tipo comida, por exemplo. Rapaz, se tiver uma comidinha aqui, com certeza, antes de trabalhar, eu procrastinar, eu vou pegar aqui, eu vou comer, eu vou olhar meu celular. Então, esse fator do ambiente é muito importante também para você estar atento relacionado à procrastinação. Terceiro ponto que te mantém procrastinando é a falta de motivação na sua atividade. Então, quando você olha para a sua atividade e você não se sente muito motivado, você não conecta ali alguma intenção por trás, provavelmente também você vai procrastinar. Então, qual que é o grande lance? É você olhar para a atividade que você está fazendo e aos poucos ir se questionando na importância dessa atividade. O que é que te motiva naquela atividade ali? Quando você concluir ela, o que é que você vai se beneficiar? O que é que os outros vão se beneficiar? Então é importante que você faça esse trabalho constante, ou conectar essa atividade com a visão de longo prazo. Então tem muita coisa que eu não gosto de fazer, mas eu faço porque eu sei que ao eu fazer essa atividade, está conectado com um objetivo meu de longo prazo. Então isso me deixa um pouco mais motivado. E aqui também tem o grande lance de você não esperar a motivação vir, né? Porque se a gente espera a motivação vir todo dia, a gente não vai agir. Então o grande lance é, beleza, a falta de motivação é um empecilho para ser produtivo, né? Para evitar procrastinação. Só que ao mesmo tempo eu não posso depender dela para poder agir. Então muitas vezes você vai precisar fazer coisas que você não está motivado, mas que tem uma visão de longo prazo que te motiva. Então às vezes a atividade não vai ser excitante, mas você tem uma visão ali de longo prazo do que você quer ser, o profissional que você quer se tornar. Às vezes é algum projeto que você está querendo, que ao você fazer ali isso te motiva, né? É um pouco do significado por trás da atividade que você coloca. Então toda atividade você pode colocar um significado. Então quando você ali insere um significado na atividade, você se motiva mais e essa motivação obviamente vai te ajudar mais na procrastinação. Um exercício legal é, antes de você executar, você fechar um olho um pouco e começar a visualizar. Ao eu fazer essa atividade, quais são os ganhos que eu vou ter? Quais são os ganhos que as pessoas vão ter? Está alinhado com a minha visão de longo prazo? É um tijolinho ali que eu estou fazendo para o sucesso que eu quero alcançar? Então, isso pode ser um ritual, né? Toda vez que você sentar, antes de começar a trabalhar ou antes de começar o seu dia, visualizar um pouco. Isso me ajuda muito. Todo dia de manhã eu visualizo minhas principais metas profissionais e isso faz com que eu procrastine menos durante o dia. Eu já observei isso. Então é uma coisa importante aí que você pode fazer. Começar o dia visualizando suas metas principais, seus objetivos, o que você quer alcançar, e isso diretamente afeta na produtividade e na diminuição da procrastinação. Beleza? Vamos aqui para o quarto ponto. Então a gente já viu 3 pontos. Primeiro, a questão de ter clareza do que precisa fazer, a organização. Segundo ponto, o ambiente que você está inserido. Terceiro ponto, motivação. Vamos para o quarto. O quarto ponto é o seguinte: quando você tem algum projeto para você poder fazer e você pensa de forma muito complexa nele, você pensa de forma algo muito grandioso, você vai olhar para ele e vai falar assim, pô, eu não vou nem começar porque é tanta coisa para fazer que eu não vou nem começar. Então, um quarto ponto que te mantém procrastinando é quando você tem algum projeto, alguma meta específica e você pensa muito grande, pensa algo megalomaníaco, muita coisa para fazer, e aí na hora de fazer você fica ali perdido. Pô, tem tanta coisa para fazer que é melhor nem fazer. Então, uma coisa importante é você, quando tiver alguma meta, algum objetivo em mente, é você destrinchar ao máximo em micro pedaços e focar naquele micro atividade ali do dia, do momento. Porque, como eu falei, imagine o seguinte: se eu for parar para pensar aqui o que precisa para criar uma empresa, eu não vou nem começar, pela quantidade de coisa que precisa fazer. Mas se eu falar, pô, essa semana eu vou montar o nome da empresa, pronto, essa semana tenho essa atividade. Na outra semana eu vou criar o site da empresa, beleza, eu estou ali focando em microatividades para um objetivo maior. Agora se eu começo a semana, preciso construir uma empresa, você vai olhar assim e falar, é complexo, e tudo que é complexo demais, você vai evitar fazer. Então, uma questão aí da procrastinação é você destrinchar as atividades que você precisa fazer. Quinto e último ponto, que é o seguinte: é quando você começa a falar para você mesmo
que você sempre vai ter tempo para fazer. O que te mantém procrastinando na maioria das vezes é você achar que você sempre vai ter tempo para fazer aquilo. E uma coisa que está associada a isso é você não ancorar a dor de não realizar aquela tarefa. Pô, Eduardo, como assim? Vamos lá. Se você tem uma tarefa para fazer e você não associa que ao você não fazer ela, você vai ter algum prejuízo, dificilmente você vai fazer e você vai deixar para depois. E você sempre vai achar que vai ter tempo. Quando eu vou executar alguma coisa, eu sempre me questiono. Se eu não fizer essa atividade, quais são os prejuízos que eu vou ter? Quais são os prejuízos que o meu eu futuro vai ter? Se eu não executar isso hoje, eu vou ter que executar semana que vem. Se eu executar semana que vem, eu vou atrasar. Se eu for atrasar, eu não vou caminhar no meu projeto. Se eu não caminhar no meu projeto, não está associado com minha visão futura. Então, você precisa também entender, não fazer atividade precisa ser algo doloroso o suficiente para você querer fazer e agilizar o seu processo. Então, o quinto ponto é você romper essa historinha de que tem tempo ainda para fazer, que tem todo o tempo do mundo. É preciso ancorar-se, velho, se eu não fizer isso hoje, eu vou me atrasar. Se eu me atrasar, eu vou me atrasar no meu objetivo, eu não vou alcançar o que eu quero. Você precisa fortalecer essa dor dentro de você para que você consiga executar mais rápido, para que você veja a importância naquela atividade e não deixe para depois. Então, esse é o quinto ponto. É você parar com essa historinha, essa conversinha na sua mente de que, eu posso fazer depois, vou deixar para amanhã, vou deixar para semana que vem. Não, velho. Se eu deixar para semana que vem vai ser doloroso. Se eu deixar para semana que vem eu vou me atrasar. Se eu deixar para semana que vem eu vou estar rompendo os meus sonhos. Se eu deixar para semana que vem eu não vou estar cumprindo e honrando com os meus clientes. Então vamos supor, eu estou tocando um negócio de suplemento. Se eu deixo uma coisa para semana que vem, eu estou atrasando o crescimento do meu negócio. Então é você entender quais dores estão associadas a você não executar o que precisa ser feito. E ancorar isso para ser doloroso mesmo, porque o ser humano ele vai querer se afastar da dor. Então você olha assim e fala, porra, se eu não fizer isso as pessoas vão olhar para mim e vão ver que eu não fiz, eu vou atrasar um projeto, eu não vou executar, eu não vou correr atrás dos meus sonhos, isso vai me deixar mais inseguro, mais ansioso. Pô, não vale a pena atrasar, então deixa eu fazer logo isso, para eu não me sentir dessa forma, e eu sentir o prazer de ter executado e de estar avançando relacionado à minha meta e ao meu objetivo. Então o quinto ponto é justamente esse, é você romper essa historinha de achar que vai ter tempo e ancorar a dor de não realizar o que você precisa fazer, beleza? Então assim, procrastinação é algo muito importante para você olhar isso e entender o nível que isso está em sua vida. Então de 0 a 10, o quanto a procrastinação atrapalha em sua vida hoje, vale a pena essa análise. Vale a pena você pegar esses 5 pontos e ver quais são os 2 pontos principais que está em sua vida hoje e ir ali trabalhando em como resolver ele. Pô, se for a historinha, deixa essa semana eu treinar uma história mental diferente. Se for a falta de foco, essa semana, esse mês eu vou focar em organizar o meu dia, organizar minha rotina para eu poder procrastinar menos. Então você pega um desses 5 passos aqui, pega um apenas para você treinar e desenvolver. Depois que você treinou e desenvolveu, se tiver outro, você vai treinando. E vai assim aos poucos, né? Foi justamente assim que eu consegui, entre aspas, vencer a procrastinação e fazer com que ela não atrapalhe mais a minha vida, os meus projetos e meus sonhos. Tá certo? Então, é justamente isso aí. Estou aqui nessa jornada de ajudar você a se tornar uma pessoa produtiva, a evoluir profissionalmente. E a procrastinação é um dos pontos que você precisa resolver. E se você quiser dar um passo a mais nessa sua evolução profissional, nessa evolução pessoal, existe um programa que eu tenho, que é um curso online, com 4 cursos pelo preço de um, que se chama Programa Acelerar. Lá eu explico 4 habilidades que você precisa desenvolver para se tornar uma pessoa produtiva de verdade. Né, que você consiga vencer a procrastinação, que você consiga mudar hábitos, que você tenha clareza das suas metas. Então se você tiver interesse de dar um passo a mais relacionado à sua evolução profissional, eu deixei aqui o link abaixo na descrição do vídeo. Vai ser um prazer ter você lá junto comigo. Beleza? Um abraço, vamos junto e vamos nessa, vencer essa procrastinação aí que não pertence para as pessoas que querem vencer na vida, que querem alcançar seus objetivos. Abraço galera, valeu!